Um dos sinais que Jesus referiu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras são os sinais religiosos, sinais estes que ocorreriam sobretudo na religião cristã. Vamos ao que disse Cristo sobre este assunto. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão, igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Muitos há que se maravilham pelo facto de homens que se dizem ser de Deus, operam prodígios e milagres que chamam atenção à vista, mas será isso prova de que eles operam segundo o poder de Deus? Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Muitos há que se declaram apóstolos enviados com uma missão especial de levar almas para Cristo, mas no lugar de exaltarem a Cristo, exaltam-se a si próprios. Mas de onde será que vem o poder destes supostos profetas, que operam maravilhas, que não são possíveis de explicar, nem pela ciência, nem pela lógica, e que chama a atenção da vista de qualquer homem? Pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Com este texto fica claro que o poder destes falsos apóstolos e falsos profetas vem do seu mestre o príncipe das trevas, pois este anjo caído foi expulso do céu conforme relatado em Apocalipse 12, 9, mas o seu poder não lhe foi removido. Podemos confirmar isso na tentação de nossos primeiros pais, quando vemos que o diabo fez uma serpente, um animal que não fala, poder falar dirigindo palavras a Eva, palavras coerentes, porém cheias de engano. A motivação central desses homens não é levar as almas aos pés de Cristo, mas é a fama e dinheiro, e eles usariam seus seguidores para obter esses ganhos. O inspirado servo de Deus Pedro escreveu: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles, será blasfemado o caminho da verdade. Também, movidos pela ganância, e com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Uma pergunta importante que podemos fazer é: por que Deus permite que tais profetas se ergam dentro da verdadeira religião, para falsificá-la, e assim levarem muitos à destruição pelo engano? Se levantar no meio de vós profeta, ou sonhador de sonhos, e vós anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los, não ouvireis as palavras daquele profeta, ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vós está provando, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, e de toda a vossa alma. Uma das coisas que denunciam as práticas não bíblicas e não cristãs destes falsos profetas, e a mentira de que podem se comunicar com os mortos, enquanto a Bíblia ensina que o estado dos mortos é de completa inconsciência. Mas veja só o que Deus diz sobre tais homens, que dizem poder se comunicar com os mortos, e qual apelo ele nos dá. Nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor, e é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Com tudo isso é possível concluir que estamos a viver nos tempos finais da história da humanidade, uma vez que os sinais que Jesus previu que ocorreriam estão a acontecer. O mundo religioso se encontra em agitação, os homens estão a se tornar instrumentos do inimigo, para enganar a muitos, alguns se declarando apóstolos, e outros profetas. Farei esta pergunta a ti, ó irmão: a quem preferes dar ouvidos, a esses homens ou a Deus? Eis o apelo do Senhor: compra a verdade, e não a vendas, sim, a sabedoria, a disciplina e o entendimento, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Abraão, disse assim, você não está a ver? Eu comecei a ver assim, e ele, sentei, comecei a conversar com aquele senhor Abraão, e eu fiquei muito maravilhado. Pai, muito obrigado. Eu disse a vocês, Rica Parayanda, Libera Mandorobo sempre Akaya, Lengro Sonda Labara, Lica Arena Rabashika Hadula. Obrigado, Jesus.
São experiências. Quando eu disse a vocês que eu vi Paulo, conversei com Paulo, não creio, são experiências. O apóstolo e o Honório, às vezes, fazem turnos. Queria explicar a vocês para perceber que é possível eu estar aqui enquanto eu sair para outro sítio. Então ele disse que eu peguei ele pela mão. Eu disse a ele, vamos para a casa dele. Ele pediu para irmos à célula de São Pedro. Deus abençoe o missionário Samuel. E depois, e eu sei porque foi uma célula de São Pedro. A célula de São Pedro é uma célula que está a crescer. Mas há umas semanas atrás, houve alguém que foi para aquela célula para plantar divisão na célula. A ideia era ir para lá desativar. Missionário Samuel, você já indo em São Pedro, celebre promoção para toda a célula. E quando nós saímos de lá, fomos aonde até ao céu. E lembra, eu disse, você tinha que ter experiência com Deus. Cheguei lá, eu disse a ele, ok, está a ver este homem aqui? Disse sim. Eu disse, fala com ele. Ele disse, não sei. Eu disse, fala. Eu deixei ele conversar com Abraão. E notou, quando eu comecei aqui a ensinar, falei da unção de Abraão, sem dizer o nome dele. Unção